senilidade. As coisas que acompanham o processo de envelhecimento, com aí vamos fazer a diferenciação entre senilidade e senescência, né? Senescência seria isso no seu curso esperado, ótimo, não diria normal, mas ótimo, né? E a senilidade é quando envolve um lado patológico, envolve uma perda acentuada de capacidade de agilidade mental, principalmente, né? Na questão, a senilidade é mais ligada, embora também possa se aplicar para o lado físico, ela é mais aplicada ao lado mental, né? Existem doenças associadas, inclusive, né? Que principalmente o Alzheimer, né? Mas a senilidade comporta ela é mais inclusiva, ela inclui outras coisas além das doenças propriamente ditas, das doenças mais marcadas, né? Enfim, eu conheci, agora vamos falar aqui de experiência real, eu conheci homens de mais de 100 anos, mais centenário, convivi com pessoas mais centenárias, e que não eram senis nesse sentido. Claro, era mais rabugento, a pessoa se torna... Se bem que esse caso que eu conheci mesmo era rabugento a vida inteira. Mas apenas a característica era, não há mal que não piore com a idade. Isso é uma questão, assim, filosoficamente, isso é um fato, né? A própria idade é mal recebida por quem a tem, principalmente nos homens, então, mas nas mulheres também. As pessoas não gostam de ter suas limitações. Quem gosta de se limitar? E essas limitações indicam que a morte se aproxima, que o fim se aproxima. E ninguém quer chegar ao fim. Certas características mentais e corporais e físicas vão lembrar isso. Então, você pode falar em senescência para dourar a pílula, mas de certa forma a senilidade, no sentido de as patologias que acompanham o envelhecimento, elas são naturais, né? Quer dizer, você tem uma maior propensão a ter uma falência dos sistemas circulatórios. A maior propensão não significa que não é uma condenação. Você tem uma maior incidência possível de câncer. Alguns cânceres são marcadamente pela idade. O câncer de próstata, por exemplo, no homem, ele é marcadamente, em termos estatísticos, ele afeta muito mais quanto maior a idade. A perda da capacidade imunológica, a questão dos ossos, né, quer dizer, mais problema das quedas, né, da força muscular, da perda de massa muscular, e principalmente, aí a gente discute no meio intelectual, qual é a idade. Isso se discutiu inclusive na história. Quando é que os grandes pensadores, os grandes autores, filósofos, criadores criaram o auge de sua criação? Ela geralmente se situa antes dos 60 anos. Que por mais que a experiência ajude a escrever, eu sou escritor, eu sei que a experiência vai te melhorando. O próprio exercício de escrever vai te melhorando. E pôr-se desafios, isso é importantíssimo, né? Que nós estamos falando aqui. Pôr-se desafios intelectuais, isso já está provado estatisticamente pela ciência, por observações epidemiológicas, que dar-se desafios intelectuais ajuda a prolatar esse processo, né? A diminuir a senilidade, né? A diminuir a marcha da senilidade mental. Quanto mais você exercita, e aí você vai ter, assim, pessoas que, Antônio Manuel Espanha e tantos outros aí, que você pode citar vários autores que hoje chegam aos 70, 80 anos escrevendo muito bem, aproveitando a experiência e ainda sendo capaz de fazer raciocínios muito interessantes, muita coisa assim. Então, eu acho que na medida que você provoca as coisas, que você se propõe se propõe desafios intelectuais, você pode estender um pouco essa capacidade, fazer com que o nadir da sua capacidade mental se coloque mais à frente. A outra questão muito ligada à senilidade, principalmente nos homens, eu costumo dizer, é a questão das relações intencionadas. Mas o homem morre se ele perder isso. A gente já falou aqui, sublimação e tal, mas o homem morre.
para o homem é uma morte não poder fazer, não poder estar com. Eu converso muito com os velhinhos sobre isso, né? Converso muito com os velhinhos. E os velhinhos são muito claros nisso. Claro que essas pessoas mais brucutus, como eu, por exemplo, né, que realmente não admitem acham que a única coisa que faz a vida valer a pena, realmente, que impõe um desafio para a vida que vale a pena. Esse espírito de Dom João V, né, de que não precisa fazer como ele. Enfim, essa coisa de buscar, né, essa relação também ajuda, isso também estatisticamente está provado, que a pessoa que se mantém ativa nessa área, que se mantém ativa nessas relações, ela vive mais, ela demora mais, o corpo melhora, o corpo dá uma sobrevida, responde bem a essa prática, a manter essa prática. Então, claro que é visto como sinal de sanidade. Hoje tem muita medicação para isso e tal, né? Para o homem, principalmente, é muito importante. Acho que para a mulher também, né? A mulher tem essa questão da menopausa mais marcada, mas, enfim, pode ser importante também. Não vamos fazer uma distinção de gênero aqui. Então, a senilidade é isso. É triste. Envelhecer é muito triste. Eu sei que eu estou chegando às portas e penso muito isso, converso muito, observo muito as pessoas que chegam aos 70, 80, 90 anos, né? Tem algumas até que cansam de viver. Eu já vi uma conversa entre dois velhinhos de 80 anos, dizendo assim, poxa, eu estou cansado. Isso já durou tempo demais. Na verdade, eu acho que deveria durar pelo menos 200 anos. Eu acho que é o mínimo que seria aceitável para mim, dados os desafios que eu me ponho a fazer antes do fim. Então, o envelhecimento ele pode ser acelerado por processos degenerativos, né? E aí nós temos a senilidade, né? Que é a forma patológica. O caso assim mais típico é a pessoa começa a perder muita massa muscular e acaba ficando um círculo vicioso. A perda da massa muscular dá uma maior fragilidade articular, que leva a menos exercício, menos atividade, e aí a pessoa realmente corre um risco grave de morrer, né? Porque se o processo for muito acelerado, ele é muito incapacitante. E a gente vê muito o caso do idoso, né, que quebra uma perna, quebra o fêmur, e precisa ficar acamado e acaba morrendo disso, né? O fato de ficar muito tempo na cama, porque está com a perna quebrada, leva uma deterioração muito rápida, inclusive do aspecto social da vida, né? E aí, quando vê, ele fica deprimido, ou tem uma pneumonia, né, e alguma coisa, então, combinada, uma coisa puxando a outra, acaba levando à morte relativamente precoce. O cara estava muito bem até os 75, quebra a perna, fica 3 meses acamado e não sobrevive a esse processo, né? Eu, como advogado, também já vi o caso da deterioração mental, e até os laudos que se conseguiu, né, com psiquiatra, com neuropsicólogo, né, mostrava uma coisa que me chamou muita atenção, que estava assim, inteligência, o QI elevado, sei lá, 140, né, mas com perda severa das funções executivas, ou seja, se apresentasse um teste de raciocínio lógico, né, a pessoa ainda se desempenhava muito acima da média, né. Mas se um vendedor propunha alguma coisa, se já tinha que tomar qualquer decisão da vida prática, era aleatória a resposta. E começava, às vezes, a esquecer coisas, a perder a noção de quem é filho, quem é vizinho, quem é... Um dia está bem, no outro dia está pior, memória também é bastante flutuante, aí começa a falhar. E aí, quando vê, isso pode deteriorar muito rápido, até porque a medicação que se usa para tentar reverter isso, às vezes atrapalha outras coisas, o comportamento começa a ficar errático, começa a ficar muito estressado, muito angustiado, né? Aí a tentativa de compensar isso com medicação pode também prejudicar as funções cognitivas, ou seja,
medicação para diminuir a ansiedade, para diminuir a agressividade, acaba diminuindo outras coisas que são importantes, e isso é, digamos, o envelhecimento do qual acho que a maioria das pessoas tem medo, né? É o envelhecimento com doença, com sofrimento, com desespero, porque tu até, como é que se diz assim, o conhecimento nada te tira, teu caráter nada te tira. Eu tenho a má notícia de que tudo isso pode se perder por uma lesão, que pode acontecer a qualquer momento na vida, ou por uma doença, um processo degenerativo. E é muito chocante, né? Acho que a maioria de nós viu várias pessoas envelhecer durante a sua vida. Nós que já estamos na faixa dos 50 e poucos, ou não tão poucos, já vimos muitas pessoas próximas envelhecer muito, né? Não necessariamente os pais, mas pessoas que a gente conheceu no auge, sei lá, quando nós tínhamos 20 anos, eles estavam talvez no auge, ou nós identificávamos como auge, e vimos essas pessoas deteriorar, algumas de maneira harmônica, né? Aquela ideia, o cara ficou cada vez mais tranquilo, mais experiente, a pessoa teve uma vida boa, equilibrada, a experiência deu para ela recursos para enfrentar essas dificuldades do envelhecimento saudável, e elas morreram de maneira, digamos, feliz, realizada, né? Essa é a boa morte, né? No caso, no entanto, também todo mundo conheceu aquela pessoa que se aposentou e ficou deprimida e deteriorou muito, e que lá pelas tantas também começou a ficar quieto, e lá pelas tantas as pessoas se deram conta que ela já não sabe mais o nome dela, né? E aí em seguida ela já não consegue mais comer sozinha, emagrece muito e muitas vezes acaba morrendo também até por perda das funções mais fundamentais, automáticas que o organismo precisa ter. Essa é a diferença essencial entre um envelhecimento normal, né, que pode ser harmônico, e um envelhecimento catastrófico, que pode ser precipitado por uma doença, pode ter uma coisa mais frágil que estraga primeiro, pode ser físico, pode ser um problema cardíaco ou circulatório. Essas associações que fizeste em manter certas atividades e viver mais é uma correlação, né? Já foi feito pesquisas sobre essa atividade e a conclusão foi a seguinte: quem tem uma boa saúde geral consegue manter essas funções até o último dia que seja, né? Eu não me lembro se não foi um cara como o Pontes de Miranda, né? Que era um grande escritor e também era um cara que curtia bastante a vida. E aí, nessa linha, não sei se foi o Pontes de Miranda ou se foi outro, diz assim, no meu epitáfio eu quero que coloquem assim: morreu assassinado covardemente após pular a janela por um marido traído, né? Aos 95 anos. Bom, é um pouco essa idealização um pouco caricatural também, né? É uma afirmação de masculinidade, né? É uma questão da virilidade. Como é que é? Eu sou mais da perspectiva grega, né? Tu não pode se preocupar muito com essas coisas, porque isso aí é um detalhe tão pequeno das nossas vidas, não é mesmo? Mas que é o único que nos dá alguma recompensa. Não, muitas coisas nos dão recompensa. Mas essa é uma delas. Essas outras coisas com a idade a gente não vai dando mais importância. Vão perdendo a importância com a idade. Eu acho que é como a pessoa que tem que ir na dieta restringir carboidrato, né? Ela que adorava carne passa a adorar arroz e massa, porque é o que está limitado, né? Então, talvez tenha esse espernear, como é que é? Minhas melhores lembranças, né? Ele já lidava como, minhas melhores lembranças. Ele diz assim, nunca fui atleta dessas atividades, né? Mas guardo com carinho as lembranças, né? Eu ainda não estou na fase das lembranças, né? Mas eu nunca dei excessiva importância, né? Pode ser até a questão de que se não está faltando, tu não dá tanta importância, pode ser isso também. Mas eu acho que, lendo relatos da vida de muitas pessoas idosas, muitas delas preservam essa atividade. O que costuma acontecer? Até um amigo meu, ele caracterizou isso de uma maneira bastante dura, que ele diz assim,
olha, romantismo, isso é coisa de gente jovem. Gente velha gosta aí não tem uma palavra que me ocorra que seja eufemística. E faz sentido, né? Aquela história, a gente também vai diminuindo a sensibilidade olfativa e do paladar. Então a gente vai querer temperos mais fortes com a idade. Isso faz parte. Nesse sentido, talvez com a nossa senescência saudável, a gente de repente lá pelos 70 anos comece a querer, fazendo aqui uma metáfora, esportes radicais, né? Vamos pular de paraquedas, fazer canoagem, não sei, é uma possibilidade. E eu até já te falei, né, Aurélio, eu gosto muito dessas nossas conversas, né? Elas certamente ocupam mais o meu tempo do que essas atividades que tu admira tanto, né? Eu faço mais vídeos contigo do que, né, aquelas coisas. E aí eu digo, Aurélio, tu tem que diminuir um pouco, né? Tem que diminuir o teu tamanho, fazer mais exercícios, né? Porque a idade nos mata, mas a gente pode acelerar esse processo. E tu tem que dar uma desacelerada. O triatleta, né? Vamos botar assim, vamos chamar o triatleta. Você falou do atleta, são três fatores que comprovadamente, ou estatisticamente, comprovadamente, quando eu falo é estatisticamente, contribui para a longevidade, para uma longevidade com senescência, sem senilidade, que adiam a senilidade. Que são, os triatletas são o quê? O atleta mental, o atletismo mental, impor-se desafios intelectuais, né? Então isto comprovadamente contribui para estatisticamente vai evitar aquelas doenças relacionadas à senilidade precoce mental. A parte do atleta no sentido de exercício físico, principalmente a musculação, a hipertrofia, mas também a aeróbica, né? Aeróbica, natação, principalmente, que é considerada muito boa, entre outras atividades aeróbicas, aqui não precisa relacionar isso, né? A gente já fez programas sobre isso. A fisiologia do exercício, aqui outros programas que a gente fez sobre isso. E a atividade recreativa. Essa atividade recreativa também existe o atleta, e aí, num caso específico, Regis, realmente já vi mais de uma literatura médica indicar que o sujeito que continua praticando todo dia essa atividade, todo dia, todo dia, assim, a parte do câncer de próstata no homem vai ser realmente reduzido muito a incidência do câncer de próstata, caso ele faça isso todos os dias, né? Sem um atleta diário, como seria uma coisa assim bastante sem romantismo, que também existe. Olha, essa coisa do romantismo eu meio que discordo, sabe? Eu já vi muitas mulheres, inclusive jovens, dizendo, não, poxa, os homens da minha idade não têm esse romantismo que os mais velhos têm. Os mais velhos sabem me tratar melhor, são mais protetivos, são mais carinhosos. Então essas coisas também variam muito, isso é uma questão de percepção. Claro que existe um sujeito mais bronco, né, que, puxa, já cansei desse negócio de mandar flores, já cansei desse negócio de, né, e tal, mas isso também às vezes é a característica pessoal, né? Tem outros que são mais românticos, né? Já conheci casos, inclusive, de homens lá de 80, 90 anos, bastante românticos, né? Não com mulheres da idade deles, mas enfim, isso é outra história. Aqui romantismo, eu, por exemplo, nunca mandei flores na minha vida, né? E os presentes que eu dou para as namoradas deterioraram bastante depois que uma delas, com a qual eu me relacionei muito, disse assim, não, o que importa é a intenção. E essa aí não ganhou mais de mim outra coisa além de rolhas de garrafas de vinhos que havíamos bebido juntos. E disse, bom, essa rolha aqui, ela representa um momento que já tivemos juntos e que daqui em diante vai ser esse tipo de presente que tu vai receber, né? Se tu mudar, que não é a intenção que vale, fizer uma outra, a gente pode renegociar. Mas ela também não quis voltar atrás e ela não ganhou outra coisa além de rolhas. E a gente ficou vários anos ainda, né? Mas o meu romantismo, eu me considero romântico no seguinte sentido, eu me apaixono
Mas aí a minha mente diz assim, eu estou apaixonado, portanto essa pessoa não é isso que eu estou pensando, eu sei disso, eu vejo isso e gosto de vê-la dessa maneira, mas eu sei que não é, né? Então, a minha capacidade de auto-observação meio que estraga o meu romantismo, né? E a minha cobrança de coerência complica a questão de presença. Se a pessoa diz que o que importa é a intenção, ela vai ter basicamente quase que só a intenção, né? Não vai ter um objeto caro, né? Aí, claro, também uma outra característica minha é de que, para mim, dar uma coisa que a pessoa precisa, não precisa esperar o aniversário do relacionamento, né? Se a pessoa está precisando de alguma coisa, eu tenho como conseguir, eu vou dar na medida do possível, né? Eu não entendo muito a lógica de presentes, ou entendo e tenho desprezo por ela. Eu digo assim, presente era uma coisa para a época em que as pessoas não tinham nada e qualquer coisa, muito obrigado, ajudou muito, né? Mas dar presente, quando as pessoas basicamente têm tudo e na verdade têm mais do que precisam, perdeu bastante o sentido, né? Eu não vejo mais sentido. Eu me considero uma pessoa que tem tudo. Talvez uma pessoa que me veja de fora ache que coitado, o Regis não tem carro, né? Como é que ele faz para fazer as coisas? É mais fácil sem carro, na verdade. Mas a questão da senescência, né? Eu, particularmente, ali pelos 40 e poucos anos, eu, que já tinha feito natação várias vezes, comecei a correr. Aí começou a chover. Aí eu fui numa academia de musculação. E aí o cara perguntava, o que tu quer aqui? Não, eu quero fazer uma poupança de músculo e ossos. Eu quero fazer uma reserva muscular e óssea, ou de capacidade cardiorrespiratória, ou de bons hábitos, na verdade, que me permitam, se não ter uma vida mais longa, uma vida mais confortável enquanto eu estiver vivo, né? Isso, claro, me ajuda para muitas outras coisas. Eu brinco assim, antes de fazer musculação, ali com, sei lá, com 44 anos, levantar, sentar, às vezes dava uma dorzinha, assim, tinha que fazer uma força porque estava perto do limite. Quanta força eu tenho? O suficiente para me levantar, para caminhar, para fazer isso, para fazer aquilo. Fazendo musculação, dá e sobra, né? Então, eu sinto muito menos dores preocupantes hoje do que quando eu não fazia exercícios. Agora, eu tenho certamente uma condição física que dá e sobra para as coisas que eu faço. Na verdade, eu sou muito mais forte do que eu preciso, eu tenho muito mais capacidade cardiorrespiratória do que eu preciso para qualquer coisa que eu faça. Ok, eu sou louco bastante para correr por 2 quarteirões atrás de um ônibus. E eu faço isso porque eu posso. Por que tu fez? Porque eu posso. Preciso fazer? Não, é divertido. Eu vou a pé para o meu trabalho, são 25 minutos de caminhada puxada, lomba acima, né? Depois eu volto, é mais fácil, lomba abaixo. Preciso fazer isso? É prudente manter isso. Se eu puder fazer isso por mais 10, 20, 30, 40 anos, vai ser melhor para mim. Ontem estava chovendo, e aí a mãe de uma aluna, né, parou com um carro gigante, aquelas naves espaciais que eles chamam de carro, né, perguntou, não quer uma carona? Ele disse, não, eu estou fazendo exercício, né. Até fiquei meio assim, pô, daqui a pouco eu vou querer e não vão me oferecer, mas o Regis é louco, ele gosta de andar na chuva, né. Não, mas é que tem a chuva que molha o sapato e a chuva que não molha o sapato. Aquela era uma chuva que não molhava o sapato, eu entendi. Eu até pensei em pegar um ônibus, mas eu vi que a chuva não estava lá, essas coisas. Não, dá para ir caminhando com um guarda-chuva. Não vou matar esse meu exercício, que eu não preciso fazer todos os dias, mas é bom que eu tente fazer todos os dias. E com isso, a minha esperança é ter uma velhice, se não longa, uma velhice confortável, uma velhice gostosa, né? Espero chegar à velhice, eu ainda não cheguei lá, eu estou com 52, daqui poucos dias, no dia 10, eu vou fazer 53, né? Eu acho que eu posso viver com esse conforto por mais uns 5, 10 anos, talvez mais do que isso seja difícil. Realmente há uma mudança corporal e a gente tem que estar preparado para isso. Os estudos de psicologia, de gerontologia, eles dizem o seguinte, de fato a gente vai ficando mais cascudo, a gente enfrenta o sofrimento, ou aquele nível de sofrimento não parece tão sofrido, se tu tem, claro, um mínimo de bom senso, né? Eu não vou querer virar skatista a essa altura do campeonato, né? Eu sei que eu posso me recuperar ainda de alguns acidentes,
mas vai demorar mais, né? A taxa de recuperação já não é mais a mesma coisa que aos 15, 20, 25, 30 anos. Hoje em dia, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que... É como ser vegano, ser velho, né? Estar se aproximando da velhice, eu brinco, é como ser vegano. Ser vegano é perigoso, faz mal para a saúde? Se tu for esperto, não, né? Mas se tu quiser comer, tirar carne, ou tirar várias coisas da tua dieta e não tomar cuidados especiais, é quase certo que vai dar errado. O que mata muito as pessoas no Ocidente, e não só no Ocidente, com o avançar da idade? A pessoa tem uma dificuldade, em vez de ela insistir um pouco, ela para. Ah, eu não preciso mais. Esse não preciso mais, não precisa mais, vai te fazer muita falta. Não agora, não nos próximos 6 meses, mas nos próximos 2, 3, 4 anos, um efeito cumulativo desse retirar atividades da tua vida. Tu não queria tirar aquela atividade que tu estava fazendo referências oblíquas, né? Mas tu para de caminhar, tu para de isso, para de aquilo, e aí tu não consegue mais fazer aquela outra atividade que tu não queria mais parar de fazer. Então, tem que ter esse pensamento global, né? De uma estratégia ampla. Ah, eu vou me aposentar e aí vou ficar só em casa lendo ou vendo televisão ou vendo YouTube, né? Vendo o canal do Aurélio. Assim, tu vai ficar menos tempo podendo fazer o que quer que seja. Ah, eu cansei da vida. Tá, mas o que tu está fazendo na tua vida que é interessante para ti? Tem que perguntar para esse idoso se ele cansou da vida fazendo as coisas que ele gosta ou se ele começou a parar de fazer as coisas que ele gosta. Uma coisa que pode acontecer, de fato, eu ainda consigo fazer, mas é cada vez mais difícil. Isso talvez crie uma certa relação custo-benefício, né? E aí nós entramos naquele conceito, né? O que é um bom envelhecimento? E dentro do bom envelhecimento, com a perspectiva de que todos vamos morrer um dia, o que seria um bom momento para, ok, a partir daqui não quero mais medidas extraordinárias, né? Se parar, parou. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A minha expectativa, no entanto, é que nós dois ainda vejamos alguns avanços na medicina e na sociedade que permitam que a gente tenha uma vida produtiva por muito mais tempo. O ideal é que, não sei se nós vamos ter isso, né, mas que haja um período indefinido. As pessoas morrem, mas de preferência morrem de acidente, né, mas ao longo de 1000 anos é muito provável que tu esteja morto. Esse seria um bom ideal, né? Mas não porque tu morre necessariamente em 120 anos, para pegar um número bíblico, né? E que de fato não mudou muito. Há 100 anos, a pessoa mais velha talvez estivesse em torno de 120. Há 1000 anos, a pessoa mais velha teria em torno de 120. Hoje em dia, a pessoa mais velha tende a ter em torno de 120 e geralmente com baixa qualidade de vida. Toreador,